Sim, alô, alô, tá tudo pronto e preparado. Você vai curtir mais uma linda história aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial. Mas antes de começar essa história aqui, eu quero fazer um apelo a você, que você visite o nosso outro canal, que é o canal dos mistérios. Então você coloque assim no YouTube: Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Repito, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ou abaixo desse vídeo há um link que te leva direto até lá. Eu estou publicando cada história misteriosa lá, impressionante. Ó, eu publiquei uma história chamada A Casa do Dr. Firmino, que é muito forte. Muito forte. Você gosta de histórias sobrenaturais? Então vá ao canal e ouça A Casa do Dr. Firmino. Você vai adorar. Tem uma outra também que fala a respeito de um fenômeno que eu desconhecia totalmente, descobri através dessa história, sobre os órgãos que são amputados de seres humanos. Você sabe que fim tem esses órgãos? E quer saber o que pode acontecer com eles depois que eles são... Bem, eu não vou dizer mais nada, quero que você vá lá escutar. Quero que você vá lá ouvir Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um, no nosso outro canal. Peço que você se inscreva no nosso canal e vou pedir mais, que você se torne membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de amor de hoje, aqui do nosso canal, acabou de começar. A verdade de cada um. Meu nome é Isabel Rezende Feitosa e essa minha história começa quando eu vi o Douglas pela primeira vez. Eu tinha me mudado para aquele bairro havia poucos dias e certa tarde o Douglas passou com o carro dele em frente à minha casa. Não vou falar assim que me apaixonei assim de cara, mas sabe quando o coração dá uma balançada? Não demorou muito tempo até que ele viesse conversar comigo. Ele era um rapaz alto, moreno, muito bem vestido, educado, falava bonito, andava super perfumado. Só que o meu pai não gostou do Douglas. Eu comecei até um namorico com ele, mesmo contra a vontade da minha família. Aliás, quem não gostava realmente do Douglas era o meu pai. A minha mãe ficou até meio em cima do muro, assim, sabe? Não é que ela gostou, né? Mas ficou em cima do muro. Meus dois irmãos se mostraram distantes. Acharam o Douglas um pouco antipático, mas também não se meteram. Meu namorado dizia ser empregado de uma revenda de carros usados. Pretendia fazer sociedade com os donos e ele tinha planos para o futuro, aliás, grandes planos. E nesses planos, eu estava incluída. O Douglas parecia não reparar na cara de poucos amigos do meu pai. Meu pai não gostava dele. Quando o Douglas chegava para me apanhar, para ficar um pouquinho comigo em casa, meu pai, ele não fazia questão de agradar mesmo. Olhava com a cara emburrada para o Douglas. O Douglas passou a entrar em minha casa com a maior naturalidade, sempre sorrindo, ele sempre de bem com o mundo. Papai não. Papai emburrado, e eu sempre perguntava: pai, por que o senhor trata assim o Douglas tão mal, pai? E ele resmungava: sei lá, esse cara, ele tem muita roupa bonita, ele tem carro do ano, ele vive dando presente para você. Mas de onde ele tira tudo isso, filho? De onde esse cara tira tudo isso? Do trabalho que ele tem? Eu trabalhei a vida inteira e não tenho essas coisas. Sei não. Eu não topo a cara desse sujeito. E de onde ele tira tudo isso, filho?
Eu sempre dei um burro danado. Olha que eu trabalhei a minha vida inteira. Eu não tenho o que esse rapaz tem. Algumas vezes, eu até parava para pensar assim, que meu pai tivesse alguma razão. O Douglas, ele gastava muito. Às vezes me levava em restaurante, onde eu sabia que, pelos pratos do cardápio, dava uma olhada assim, né, pelo preço dos pratos do cardápio, o carro que ele usava era carro do ano. E não era modelo popular, não. Contudo, eu não podia aceitar que ele fosse um rapaz desonesto. Sabe, ele não tinha cara de desonesto para mim. O Douglas, ele era doce, cheio de ternura. Eu nunca descobri a doçura, a ternura do Douglas em outros rapazes que eu já havia conhecido. Meu pai, ele começa a sentir que, apesar dele ser contra, não iria adiantar. Aquele falatório do papai contra o Douglas não iria resolver. Então meu pai, ele se calou. Em menos de um ano, eu namorei, noivei e me casei com o Douglas. A nossa lua de mel aconteceu no sul do Brasil. Viajamos de avião, ficamos em hotéis 5 estrelas, enfim, eu tive uma super lua de mel, tive muita mordomia, e isso tudo me deixava cada vez mais apaixonada, cada vez mais fascinada pelo Douglas. O nosso apartamento estava super bem montado, os móveis de primeira, cortinas, tapetes, tudo de primeira linha. E os primeiros meses do nosso casamento foram memoráveis. Um dia, porém, existe sempre um dia, eu precisei me comunicar com o Douglas no seu trabalho com certa urgência. Tentei telefonar, mas só obtinha sinal de ocupado. Eu peguei então o meu carro e decidi ir falar com meu marido pessoalmente. Eu nunca havia ido até a revenda de carros e custei um pouquinho para encontrá-la. Eu nunca tinha ido lá. Ele nunca se interessou em me levar lá no trabalho. Ele dizia que não gostava muito de misturar ambiente profissional com a vida em casa, a vida familiar. Então eu cheguei na revenda, depois de rodar muito, eu entrei e perguntei pelo Douglas. Já que eu não tinha visto o Douglas de cara, eu entrei e perguntei pelo Douglas. E aí veio a surpresa. Meu marido não trabalhava lá desde que nós começamos a namorar. Sim, ele tinha sido funcionário da revenda, sim. Trabalhou lá. Só que ele trabalhou ali por pouco tempo, coisa de uns 4 meses e tanto. Já não trabalhava mais. Aliás, não trabalhava desde que nós começamos a namorar. Eu esfriei. E onde é que o Douglas trabalhava então? Para onde ele ia quando ele saía de casa todas as manhãs? Voltei desta feita para o apartamento bastante nervosa e preocupada. Será que havia algum mal entendido naquilo tudo? Não parecia. Não parecia. Embora eu não quisesse admitir, o Douglas, ele tinha mesmo algum segredo. Embora eu não quisesse admitir, meu pai tinha razão. Ele tinha mesmo algum segredo. E se estava escondendo de mim, não era coisa boa. Enquanto naquele dia eu aguardava em casa pelo retorno do Douglas, eu comecei a fuçar nas coisas do meu marido em seu escritório. Eu nunca tinha mexido nas gavetas dele. Eu nunca fui de bisbilhotar a vida do outro, nem mesmo do meu marido. Não era do meu perfil, não era característica minha. Mas, diante da dúvida,
ele não trabalha lá onde dizia trabalhar. Aliás, não trabalha lá desde que nós começamos a namorar. Sai todos os dias pro trabalho. Então, onde ele trabalha, eu comecei a mexer nas coisas dele e fiquei surpreso ao ver algumas partes da escrivaninha trancadas. Não, ele não ia gostar, mas eu pretendia abrir tudo, custasse o que custasse. Eu não tinha chave, mas um canivete serviria para arrebentar as gavetas. Senti que talvez eu estivesse indo fundo demais, mas por outro lado, eu senti que também estava sendo enganada. Quando eu forcei a gaveta de baixo, bem maior que as outras, uma maletinha preta chamou a minha atenção. Coloquei aquela maletinha preta sobre o tampo da escrivaninha e enfiei o canivete na pequena fechadura. Quando aquela maletinha preta se abriu, nossa, quanto dinheiro! Dinheiro americano, dólares. Uma maleta até a boca com dólares. Meu coração exaltava, pulava. Eu fiquei por um momento sem ação. Tudo agora cheirava a desonestidade. Dificilmente meu marido me daria uma resposta convincente que me deixasse feliz. A minha cabeça dava voltas. Acima de tudo, um sentimento de indignação tomava conta de mim. De tola, eu estava tentando agora ser esperta. Mas eu havia deixado o meu emprego a pedido do Douglas. Acho que eu estava tentando enganar a mim mesma, porque o meu pai bem que tentou me alertar. Já estávamos perto de completar o primeiro ano de casamento. Meu pai, que era um homem de tão pouco estudo, fora mais esperto que eu. O Douglas me oferecia uma vida rica demais para quem tinha um emprego de vendedor de veículos, mesmo ocupando um cargo de chefia. Ele me oferecia uma vida boa demais. Permaneci sentada diante daquele montão de dinheiro, até que eu escutei o barulho da chave na fechadura. Era o Douglas chegando em casa. Ele entrou assobiando como sempre e só parou de assobiar quando deu comigo ali, segurando a maleta de dólares entreaberta. Ao me ver com aquela maleta de dinheiro, o Douglas perdeu a cor. Ficou imóvel por um minuto. Tenho certeza que certamente o seu cérebro esperto tentou de todas as formas construir alguma frase de efeito, alguma saída, alguma palavra que pudesse alterar o clima entre nós. Mas eu perguntei: Douglas, o que é isso? Do que se trata? O que você faz da sua vida? Douglas, o que você faz da sua vida? Douglas mastigou os lábios por um instante. Senti o olhar dele pesar com raiva sobre mim, pela minha investigação, pela minha descoberta. Senti que ele me olhou com raiva, me olhou até com ódio. Senti que ele me olhou até com... Sabe, quando você se sente olhada com raiva, com ódio? Ele coçou os cabelos, ele fez uma expressão que para mim parecia teatral. E eu ali, diante dele, fiquei de pé, sem largar a maleta, e resolvi me antecipar. Resolvi falar primeiro do que ele. Douglas, chega. Chega, Douglas, não tente mais mentir para mim. Eu não mereço isso. Respeite ao menos o dia de hoje, esse instante. Você já sabe, Douglas, que você não vai encontrar desculpas, você não vai encontrar nenhuma palavra que consiga apagar o que eu estou sentindo. Douglas, eu descobri que você não trabalha naquela revenda.
Aliás, você trabalhou naquela revenda há muito pouco tempo. Você pediu a conta de lá, a demissão de lá faz muito tempo. Quando eu comecei a namorar você, Douglas, você já não trabalhava mais lá. Quando eu comecei a te namorar, você não trabalhava mais naquela revenda. Eu descobri que você não trabalha lá. Aí eu voltei pra casa. Voltei pra casa agoniada. E sozinha aqui em casa. Eu tive tempo mais do que suficiente para refletir, para pensar, para avaliar você e a sua conduta. Eu pensei também em nós, Douglas. Que estranho. Sabe de uma coisa? Douglas, você até que me fez feliz. Verdade. E você me fez feliz, não foi pela vida confortável que você me ofereceu, não. Você me fez feliz, não foi por grana, não. Eu acredito piamente, Douglas, que eu teria sido eternamente feliz com você. Eu acredito que eu teria sido eternamente feliz com você se não houvesse tanta sujeira em sua vida, Douglas. Porque para mim hoje tá claro. Douglas, você está envolvido com coisa suja. Douglas, você está envolvido com coisa suja. Para mim tá claro. Vai. Fala. Só não invente desculpas. Fala. Se abre. Para mim tá claro. Você tá envolvido com coisa suja. Douglas se sentou ao meu lado. Segurou a maleta cheia de dólares. Suspirou, pensou, suspirou e falou: Isabel, eu sinto muito, eu não posso voltar atrás, não dá mais. De tudo o que eu tive na minha vida, fala, Douglas. De tudo que eu tive na minha vida, a única parte boa e decente foi você. Sabe, eu nunca menti quando eu falei que te amava. Eu sempre te amei e com certeza eu vou continuar te amando. E o que mais me machuca agora, Isabel, o que mais me machuca agora é a certeza de que eu não vou ter você. Eu não vou poder mais ter você comigo depois do dia de hoje. Isabel, você é uma mulher decente, digna. Eu tenho certeza que você não iria se sujeitar a viver ao lado... Ao lado de quê, Douglas? Ao lado de quem? Eu não te conheço, né, Douglas? Você conhece uma parte minha você conhece. Mas há uma parte podre que não. Isabel, eu sou traficante.
escutei aquela palavra, eu sou traficante. Aquilo reverberava no meu cérebro. Aquilo repetia em eco no meu cérebro a palavra traficante, 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 traficante. Eu me calei. Inclusive, eu me calei naquele instante e confesso, até por uma ponta de medo, enquanto que o Douglas, ele continuava falando: no meu mundo, Isabel, eu sou famoso e influente. Eu sou chefão. E pra você eu sei. Eu não passo agora de um monte de lixo. Só que, Paulinho, boa pessoa, escutar aquilo do homem com o qual eu estava casada, já ia completar um ano. Aquilo foi de um fortíssimo impacto para mim. Meu marido, o homem que eu amava, o homem com o qual eu estava casada, o homem com o qual, inclusive, eu planejava ter filhos, não os havia tido ainda. Até porque era começo do nosso casamento. Mas era um homem com o qual eu planejava ter filhos. Me revelava agora. Ele era um traficante. Isabel, fica. Eu não posso te prometer que eu vou sair dessa vida. Até porque eu estou envolvido até o pescoço. É um ramo extremamente difícil de sair dele. Entrar não é tão difícil. Mas sair deste ramo é praticamente impossível. Eu nunca vou te envolver como nunca te envolvi. Eu sou chefe. Fica. Além de tudo, eu te amo. Fica, Bel. Fica. Me compreenda, Douglas. Me compreenda. Pelo amor de Deus, me compreenda. Eu não posso. Eu não posso. E na medida em que eu falava, eu fui arrumando os meus pertences em 2 malas. O Douglas me acompanhava, às vezes em silêncio. De vez em quando ele vinha até mim, afagava meu cabelo, fazia menção de me abraçar. Quando ele fazia menção de me abraçar, eu olhava para ele e dizia: por favor, Douglas, não complica ainda mais as coisas. Por favor, não complica ainda mais. As malas em punho, chamei um táxi. Você tem o teu carro, Isabel? Você tem o teu carro? Tem teu nome? Eu não quero, Douglas, não quero. Não quero, Douglas, por favor. Eu vou embora de táxi. Tá certo, Bel. Faz do jeito que você quiser. Ao lhe dar as costas em nosso apartamento, fiz valer mais do que nunca o princípio rígido da honestidade, da decência, que o meu pai sempre soube me passar. Às vezes, a gente passa dificuldade na vida, minha filha, dizia meu pai. Mas o nosso dinheiro tem que ser
do nosso suor. Tem que ser honesto. Para mim não foi fácil. Não foi fácil. Porque eu estava completamente envolvida com aquele homem. Ele tinha um lado bom, ele tinha um lado muito positivo, ele tinha um lado bonito. E eu, evidente, amava aquele lado bonito dele. Só que o lado podre do Douglas conflitava com tudo que eu sentia. E apesar do amor que eu sentisse fosse um amor grande, ele não poderia se manter acima da minha honra. Isso tudo em minha vida se deu faz 6 anos. Há 2 anos eu fiquei viúva. Douglas enfrentou um cerco policial lá mesmo na região daquele nosso apartamento. E ele foi baleado no confronto e perdeu a vida. A minha vida segue, eu estou trabalhando, atualmente eu tenho um namorado. Quem sabe as coisas serão mais tranquilas daqui para frente. Pelo menos tudo indica de que serão de fato mais tranquilas. Meu coração voltou a bater com esperança novamente. Mas uma coisa eu quero dizer, sabe? No finalzinho da minha carta, uma coisa eu preciso dizer. Apesar do lado podre e imenso que o Douglas tinha em sua vida, pela conduta na vida bandida que levava, ele tinha um lado que eu amei. E que até hoje, quando eu lembro deste lado, eu sinto que não esqueci totalmente. Sou eu, a Isabel Rezende Feitosa, do Jardim Bela Vista, Santo André. Penso em tudo que ficou, tanta coisa a gente já passou, valeu a pena. Como posso te deixar, amor bandido? Eu me acostumei demais, nosso amor ninguém na vida faz. Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar o meu amor que eu guardei pra gente. Pode o mundo se acabar, que vontade de te dar